Você que trouxe a Bíblia, pegue por favor agora e abra comigo no Evangelho de Jesus escrito por Lucas, capítulo número 24. Estou achando o som bem baixinho, assim, tá meio presbiteriano esse som. O que aconteceu? Não o microfone pentecostal, esse aqui tá meio tradicional. Capítulo de número 24, tá acendendo o fogo dele. Ele vai, eu creio. Aleluia. Eu vou tacar ele dentro daquele negócio ali, ó. Quero agradecer ao Senhor pela vida. É sério mesmo? Era para piorar? Você vai? A ideia não era melhorar? Esse aqui ainda está com monitor, pelo menos aqui. Isso. Quero agradecer a confiança do meu amigo pastor Hélio, né? Deus o abençoe na sua jornada. Glorificar Deus pela vida do pastor Edinho, na liderança aí da moçada. Obrigado a todos os demais líderes, pastores, pela recepção muito gentil, muito calorosa aqui. Capítulo 24, Evangelho segundo Lucas, versículo 13. Quem achou, diga forte: eu amo a Bíblia. Está escrito: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que os não conhecessem, para que o não conhecessem, melhor. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer graças a Deus? Jesus havia liberado uma palavra que eu sei que grande parte de vocês aqui conhece. Os pentecostais têm obrigação de conhecer essa palavra. Quando o Senhor Jesus disse assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então o Senhor havia dado uma instrução, uma ordem, para que todos aqueles que o seguissem, que o seguiam, melhor dizendo, não se ausentassem de Jerusalém até que se cumprisse a promessa do grande avivamento. Tudo, portanto, que eles deveriam fazer era manterem-se no mesmo lugar e na mesma unidade de propósito, até que aquela palavra se cumprisse. Portanto, quem viesse a sair de Jerusalém antes do cumprimento daquela palavra, estaria automaticamente fora daquela palavra. Mas quem saísse de Jerusalém antes daquela palavra, não impediria que aquela palavra se cumprisse. Então preste atenção: Deus ama a mim e a você, sim ou não? Deus ama a mim e a você, sim ou não? Deus quer o meu bem e o seu bem, sim ou não? Você é importante para o reino de Deus, sim ou não? Mas você entende que quando o Senhor lança algumas palavras que estão ligadas a um tempo e a um lugar, isso vai acontecer independente de eu estar ou não estar. Atos 2 aconteceria, a única pergunta é: quem estaria lá? Eu quero que você comece a compreender na noite desse dia que há palavras de Deus que vão se cumprir em tempos e lugares. A única pergunta não é se elas vão se cumprir, a única pergunta é se eu e você vamos estar lá. Porque que vai acontecer, vai acontecer. A única questão é se você e eu viveremos isso, ou se estaremos alheios a isso. Mas é por isso que o Senhor nos reúne essa noite aqui. Porque o Senhor tem um desejo profundo de que você e eu estejamos lá, estejamos inseridos e não apartados de tudo aquilo que Ele fará nesse tempo, nesta sociedade. Eu quero, como profeta do Senhor, liberar uma palavra de Deus. Há coisas extraordinárias para que o Senhor faça aqui nessa cidade.
aqui nessa igreja, e você vai ser participante ativo de todo o avivamento que está profetizado nas Escrituras para este tempo. E se você acredita nisso, por favor, se expresse de alguma maneira bem barulhenta na noite desse dia. Então, a partir do momento que uma palavra é lançada, a partir do momento que o Senhor Jesus diz: vai haver um avivamento em Jerusalém, restaria, portanto, saber quem seria capaz de permanecer em Jerusalém. Restaria apenas saber quem não daria ouvidos às seduções e se ausentaria da sua posição. Você precisa entender que a partir do momento que Deus lança uma palavra, começa uma movimentação no mundo espiritual. A partir do momento que Deus lança uma palavra sobre algo que Ele está disposto a realizar, naquele momento em diante, começa uma movimentação no mundo espiritual. Uma movimentação que exatamente dá conta de fazer de tudo para que o máximo de pessoas possível não esteja inserido nessa promessa. Pessoas são ativadas, circunstâncias são ativadas, tudo que está sob domínio do maligno, e não é pouca coisa, é muita coisa, começa a ser articulado para puxar pessoas dos seus lugares, transportar pessoas dos seus lugares, remover pessoas dos seus lugares. Você pode não ter percebido, mas a partir do momento que Deus disse que faria alguma coisa nesse tempo, uma movimentação no mundo espiritual começou a acontecer para que você não participasse disso. Pessoas que estavam sumidas da sua vida reapareceram. Inclinações que você já não sentia há muito tempo começou a sentir. Desejos que estavam adormecidos em você começaram a ser despertados. Você não percebeu que tudo isso faz parte de um esforço conjunto das trevas para retirar você de um lugar que você precisa estar para que a promessa se cumpra. Oh, mas eu tenho uma palavra do Senhor para entregar esta noite. Nenhuma força contrária, nenhuma movimentação contrária vai ter o poder de tirar você da tua Jerusalém, do lugar do encontro, do lugar e do cenáculo do Pentecostes. Esse alguém se movimentou para se distanciar do seu lugar. O que aconteceu no texto que lemos vai começar a acontecer hoje aqui. Ele está indo atrás de quem foi embora, e no final todos estarão em Jerusalém para receberem a grandeza da promessa. Aleluia! Quando Lucas diz no mesmo dia, o que Lucas diz? O que ele falou? Ele estava se referindo a quê? Ao dia da ressurreição. Significa que no mesmo dia que Jesus ressuscitou, vamos fazer uma conta, ele só tinha 40 dias. Depois de ressuscitado, Jesus esteve nessa terra ainda 40 dias. São 40 dias para dar todas as últimas instruções, 40 dias para parar todas as pontas, 40 dias para estar com todas as pessoas que fosse possível estar. 40 dias é pouco tempo, e ele gastou um dia inteiro para ir atrás de 2 discípulos. Você vale muito mais do que você pensa, e Deus comprova isso quando Ele não mede esforços para ir em busca daqueles aqueles que Ele ama e resgatá-los para o seu devido lugar. 2 discípulos estão se ausentando de Jerusalém, estão voltando para sua terra natal, uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 13 quilômetros de distância de Jerusalém. E Jesus simplesmente decide, no primeiro dia de ressuscitado, dar prioridade total a estes 2 discípulos que estão indo embora. São discípulos, não apóstolos, não são do grupo dos 12, mas são discípulos. Jesus viria a visitar os seus 12 apóstolos, 11 porque Judas havia saído, tinha morrido.
Jesus viria a visitar os 11 apóstolos, sim ou não? Sim, lá dentro da casa onde eles estavam reunidos, Jesus vai se apresentar, soprar sobre eles e dizer: recebam o Espírito Santo, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Sim, Jesus iria lá ver os seus apóstolos, mas a primeira coisa que Jesus fez não foi visitar os apóstolos que estavam no lugar certo. A primeira coisa que Jesus fez foi ir atrás dos discípulos que estavam no lugar errado. Jesus está dando uma prioridade, ele está demonstrando que ele precisa e quer buscar e salvar o que se havia perdido. Eu não sei em que direção você partiu, eu não sei quais vozes você ouviu, eu não sei a que desejos você deu vazão, mas o Senhor me trouxe para dizer: não é por acaso. Esse encontro hoje entre nós foi planejado com muito cuidado. Eu não gastei, eu investi esse dia e essa noite para interceptar o teu caminho e te dizer: você está na direção errada, mas esse culto não acaba antes de você voltar para o teu lugar. Aleluia. Eles foram para uma aldeia chamada Emaús. O lugar que os atraiu para fora da direção de Deus foi um lugar chamado Emaús. O lugar que os atraiu para fora da direção de Jesus foi um lugar chamado Emaús. O lugar que poderia tê-los feito perder a promessa do avivamento foi um lugar chamado Emaús. Agora olhe para cá, porque se você virar todas as páginas da sua Bíblia para trás de Lucas 24, você não vai ver o nome Emaús em nenhum lugar. Se você virar todas as páginas da sua Bíblia para frente de Lucas 24, você não vai nunca mais ver o nome de Emaús. Estou dizendo para você que Emaús tem uma única citação na Bíblia. Faz com o dedinho assim para o seu vizinho e diga: apareceu uma vez só. Existem coisas, lugares e pessoas que aparecem uma única vez na sua vida para destruir o seu futuro inteiro. Existem aparições, surgimentos ininterruptos, surgimentos abruptos, que eu quis dizer. Pessoas que do nada aparecem, do nada. Esse do nada é perigoso. Do nada uma ligação, do nada o reaparecimento de alguém, do nada uma mensagem, do nada um e-mail. Esses surgimentos abruptos, essas pessoas que surgem na nossa vida, encontros aparentemente ocasionais, gente que a gente conhece aleatoriamente na internet ou no meio da rua, mas que na realidade foram semeados pelo nosso adversário para serem entradas únicas na nossa vida, que vão comprometer o nosso futuro inteiro. Abre os teus olhos, abre os teus ouvidos, aguça a tua atenção. Não deixa que um futuro inteiro seja prejudicado por alguém que apareceu do nada na sua vida, uma proposta que saiu do nada, um dinheiro que apareceu do nada. Redobra a tua vigilância, há um futuro te esperando e você não pode errar agora. Você lembra quando Natã, o profeta, contou uma parábola para o rei Davi, para confrontá-lo a respeito do seu pecado? Na parábola que Natã contou, a história era mais ou menos assim: um viajante apareceu na casa de um homem, e o homem quis dar uma ovelha para o viajante, assar um cabrito para o viajante. E para ele fazer isso, ele foi lá no rebanho do vizinho, pegou a única ovelha que ele tinha, sacrificou e matou e deu para o cara comer. Olha como o pecado de Davi é apresentado pela parábola de Natã. O homem da parábola não pecou por alguém que ele já conhecia, ele pecou para atender uma pessoa que ele nunca tinha visto. O homem da parábola não pecou para atender um familiar, ele pecou para atender um viajante. Ele viu aquele viajante naquele dia e não viu nunca mais, mas uma única aparição fez com que ele pecasse terrivelmente. Então cuidado com essa gente que aparece na tua vida do Neida.
Vai, fala para umas 3 pessoas, cuidado com esse povo que aparece do nada na sua vida, esses viajantes que aparecem para fazer com que você corrompa o teu futuro, estes viajantes que aparecem repentinamente nas madrugadas da vida, né? Essas mensagens que entram na caixa de e-mail, esses apps, esse direct, cuidado com esse direct. O Senhor me trouxe para dizer, o que tem de viajante destruindo a vida de reis e sacerdotes, não está no gibi, mas hoje Deus nos reúne para dizer, cuidado com os viajantes. Aleluia. Emaús não vai aparecer outras vezes, também não havia aparecido nenhuma outra vez. Emaús apareceu uma vez só, em toda a Bíblia Sagrada. E sabe o que é interessante? Ela ficava só a 12 quilômetros de Jerusalém. Quantos quilômetros? Muito fraco. Quantos quilômetros? Se hoje já dá para dizer que 12 quilômetros não é muita distância, você imagina num tempo onde as pessoas estavam acostumadas a viajar horas, dias, para poder chegar num próximo local onde houvesse aldeias, onde houvesse movimentações urbanas, dias de viagem. 12 quilômetros, meu irmão, não é nada, tanto que eles saíram de dia e chegaram no fim da tarde. Isso aí naquele tempo não era nada. Então escute aqui, porque então com base nisso eu posso te dizer uma coisa: a distância entre Jerusalém e Emaús era pequena. A distância entre Jerusalém e Emaús mas era uma distância pequena do ponto de vista geográfico, espacial. Mas Emaús não tem nada a ver com Jerusalém. A distância é pequena, mas a essência é totalmente diferente. E Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa para alguém que já estava com um plano de ir porque é perto. E o Senhor disse, é perto, mas não tem nada a ver com isso aqui, não tem nada a ver com Jerusalém. Não tem nada a ver com Jerusalém. Distâncias pequenas não querem dizer que você não vai estar longe. Pastor, mas agora ficou louco isso aí. É porque você está pensando geograficamente. Espiritualmente você pode percorrer uma distância pequena e ainda assim ficar longe. Ah, mas pastor, é o seguinte, eu tenho um negócio para resolver em Emaús, eu vou lá e volto. Eu já vi gente ir e não voltar. Não, mas é uma distância pequena, é só uma despedida. Eu já vi despedidas acabarem muito mal. Quer segurança? Não arreda o pé do teu lugar. A única forma e maneira de um crente estar seguro é se ele estiver completamente enraizado dentro da posição que o Senhor tem para ele. Não flerta com a distância, não brinca com o perigo, não vai dar uma voltinha, não vai só ali para ver, não vai só colar para observar. Desgraças acontecem em famílias, ministérios, porque pessoas vão olhar algo que está perto e se corrompem completamente para o resto de suas vidas. Guarda a tua integridade, firma teu pé na casa do Senhor e não saia do teu lugar. Aí os 2 discípulos estão andando e vem Jesus e se aproxima, só que a Bíblia diz que eles estavam com os olhos como que fechados, não reconheceram que era Jesus. Só que quando Jesus se aproximou, a realidade era essa. Diz as Escrituras que eles estavam fazendo perguntas, conversando e fazendo perguntas para o outro, acerca das coisas que haviam acontecido. Então era mais ou menos assim, um olhava para o outro e perguntava, cara, e aí, o que você acha que aconteceu? Aí o outro olhava e dizia, não sei, eu esperava que ele fosse ressuscitar, eu esperava que ele fosse na última hora descer da cruz, resolver tudo. O outro dizia, cara, eu tinha certeza. Eu fiquei ali olhando, dizendo, não, ele vai descer da cruz, vai acabar com todo mundo aqui, vai dar uma coça nesse soldado romano. E eles faziam perguntas, porque eles não tinham entendido como Jesus tinha entregue a sua vida daquela forma. Só que Jesus falou em alto e bom som, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou para depois tornar a tomá-la. Então Jesus havia falado abertamente sobre isso.
falado que seria assim, desse jeito. Jesus havia falado abertamente que ele destruiria o templo e depois o reergueria no terceiro dia. Ele havia falado abertamente que com essas palavras, ressuscitaria o Filho do Homem, ressuscitaria no terceiro dia. Então estava tudo avisado, mas ainda assim eles estão perguntando um ao outro. Eles estão falando sobre Jesus, falando sobre, mas Jesus não estava ainda andando com eles. Então preste atenção. Num primeiro momento, Jesus para eles estava sendo um assunto. Quando você sai de Jerusalém, você perde presença e só tem assunto. Todo crente que deixa a sua posição perde a presença de Deus e se reduz a ter Deus só como assunto das suas conversas, assunto das suas perguntas, assunto das suas elucubrações, assunto dos seus questionamentos, assunto dos seus porquês. Quem deixou a sua posição perdeu a presença e se reduziu a um assunto. Olhe para mim, exatamente amanhã, segunda-feira, 7 horas da manhã, universidades, país e mundo afora estarão cheias, milhares de pessoas estarão falando de Jesus amanhã de manhã. Faculdades de teologia, faculdades de filosofia, faculdades de sociologia, todas as áreas humanas podem amanhã de manhã estar falando sobre Deus, sobre fé, sobre Jesus, o que não significa que eles desfrutem da presença de Deus, porque ter Deus como assunto não é ter Deus como presença. Você não pode só ter Deus como assunto do seu almoço, você tem que ter a presença de Deus do seu almoço. Você não pode ter Deus apenas como assunto dos seus grupos de WhatsApp, você tem que ter a presença de Deus na sua vida. Oh, levante a mão mais alto que você puder. Você não tem a ideia do cenário triste, do cenário caótico, da quantidade de pessoas que já tiveram a presença de Deus na vida, já varreram esse país pregando o evangelho, mas hoje são meros especuladores, meros debatedores da fé, mas não tem fé para mais nada, não tem graça para mais nada, não tem unção para mais nada. Eu me recuso a terminar minha vida discutindo e debatendo sobre um Deus que eu já não tenho a presença dele mais. Eu quero a presença dele até o último dia da minha vida. Eu me recuso a me tornar na minha velhice um pseudo-filósofo teológico com a perninha cruzada e fazendo várias elucubrações sobre teologia e sobre Deus, amargo, desistido da fé, me ocupando apenas de criticar as pessoas que estão fazendo o reino de Deus acontecer. E eu profetizo que você saia daqui com esta consciência: eu quero Deus como presença e não como assunto. Quero o Espírito Santo como presença e não como assunto. É isso que você decide esta noite também. Diga graças a Deus, por favor. Então Jesus se aproximou. E agora sim, agora por uma ação misericordiosa dele, ele já não tem mais Jesus como assunto apenas, mas Jesus estará presente. Só que repare que eles não reconhecem Jesus. Então Jesus, na verdade, para eles é uma presença que eles não reconhecem ainda. E eles estão conversando. E Jesus vai se aproximar e vai perguntar: vocês estão conversando sobre o quê? E por que vocês estão tristes? Aí eles vão olhar e vão dizer assim: olha, você deve ser uma pessoa muito desinformada. Você não sabe as coisas que aconteceram recentemente em Jerusalém? Aí Jesus olhou e falou assim: quais? Aí eles: acerca de um certo Jesus de Nazaré, varão poderoso, que nós acreditávamos que ele pudesse nos redimir, mas ele prometeu que ressuscitaria, e é hoje o terceiro dia, e as mulheres foram no sepulcro, e o sepulcro estava vazio, e Jesus, ok. Eu quero começar essa parte olhando para você e fazendo você entender a pergunta que Jesus fez. A segunda, depois eu falo da primeira. A segunda pergunta foi: por que vocês estão tristes? A pergunta não foi:
vocês estão tristes? Não, a pergunta foi, por que vocês estão? Ou seja, que vocês estão tristes, eu estou vendo. Agora, eu queria saber por que vocês estão tristes. Afinal, agora são palavras minhas, afinal, vocês não saíram? Afinal, vocês não estão indo para onde pensam que é melhor? Afinal, vocês não estão seguindo os seus corações? Então estão tristes por quê? Posso falar uma verdade? A gente é ótimo para dizer eu tenho razão, estou fazendo porque é o melhor para mim, estou cuidando do meu futuro, estou indo. Só que no caminho a tristeza logo bate e logo fica claro que aquela decisão toda que a gente defendia, decisão que a gente defendia a unhas e dentes, olhava, botou dedo na cara dos outros, saiu batendo porta de gabinete de pastor, mas agora está murchinho, no caminho tristinho. Porque a gente é muito bom para sustentar as nossas decisões diante das pessoas, mas quando a gente se vê no caminho sozinho, que a tristeza bate e o Senhor começa a dizer pelo seu Espírito, você está errado. Porque a questão é, se você está certo, por que você está triste? Tem gente que está me olhando aqui agora, durante essa semana bateu o pé no chão, deu soco na mesa, falou com os pais, vou fazer porque é o melhor para o meu futuro, está aí amuadinha até agora. Ou a pessoa do teu lado já deu cambalhota, já chorou e você está aí com essa cara de maracujá de gaveta. Eu tenho uma pergunta para te dizer, se você tem tanta razão na decisão que você tomou, por que você está com essa cara então aí? Não, você devia estar feliz, devia estar cheio do Espírito Santo, você devia catar o microfone da minha mão aqui e pregar no meu lugar, porque se você tem tanta certeza do que você fez, você não deveria estar apagadinho desse jeito. Sabe por que você está apagadinho? Porque alguém te disse que Emaús era melhor, lá era melhor, você tinha que ir porque a igreja não ia cuidar do teu futuro, pastor não ia garantir teu salário, aí você fez o que fez, andou por onde andou, passou por onde passou, mas está amargurado, porque no teu espírito tu sabe que Jerusalém é o teu lugar. Agora vamos voltar para a primeira pergunta, sobre o que vocês estão conversando. Aí eles vão olhar assim e vão dizer o que eu acabei de falar para você agora há pouco. Você é um forasteiro, desinformado, não sabe das coisas que aconteceram. Então Jesus está dizendo assim, vamos lá, vocês estão tristes e eu vou dar a vocês a oportunidade de dizer por que vocês estão. Vocês estão revoltadinhos e eu vou dar a vocês a oportunidade de dizer por que estão. Porque todo mundo que sai da sua posição sempre tem uma história para contar. É ou não é? Ah, não finge que não é. É. Todo mundo que sai da sua posição sempre tem uma razão. Não, eu não saí porque saí. É porque é o seguinte, tem uma história, todo mundo tem uma história para contar, não é? Tem uma razão. Não, eu deixei o ministério porque eu tenho uma razão. Ok. Ah, não, eu deixei a igreja porque eu tenho uma razão. Ah, eu desisti desse sonho que Deus tinha plantado no meu coração, mas eu tenho uma razão. Tem razão. Beleza, Jesus foi tão educado que ele falou assim, já que vocês têm razão, vocês acham que realmente deveriam ter ido embora? Então vamos lá, eu vou dar a oportunidade para os dois irmãos falarem das suas razões. Fala o senhor primeiro, meu irmão. Aí o primeiro falou assim, presta atenção, é o seguinte, o Jesus que a gente acreditava, você quer saber porque a gente foi embora, não quer? Jesus, quero. Então vou te contar, o viajante. O Jesus que a gente acreditava, sabe o que ele prometeu para nós, Jesus? Não sei, diga. Que ele ia ressuscitar. Jesus falou, quando? No terceiro dia. Jesus falou, e hoje é que dia? É o terceiro. Espera aí, se Jesus tivesse falado que ia ressuscitar no terceiro dia, e aquele dia fosse o quarto dia depois que Jesus morreu, eles teriam razão para ir embora. Eu os apoiaria, a gente criaria um grupo de WhatsApp e colocaria, partiu Emaús. Só que os caras são tão cabeçudos que eles estão dizendo assim para Jesus, Jesus prometeu que ressuscitaria no terceiro dia, e hoje é o terceiro. Então, o miserável, se hoje é o terceiro, você não pode sair de um lugar no dia que ele disse que ia fazer. Qual o sentido de abandonar Jerusalém justamente no dia que Jesus disse que ressuscitaria? Pelo amor de Deus, quando a gente tenta apresentar uma suposta razão, a gente acaba passando vergonha porque não sabe nem fazer conta. A promessa ainda está de pé.
Acorda quem está do teu lado, diga para ele: você não tem razão nenhuma, porque a promessa ainda está em plena data de validade. Se hoje é o terceiro dia, então é hoje que ele vai ressuscitar. Ué, estamos aqui na frente do sepulcro, tem 5 dias esperando, ele não ressuscita. Beleza, meu irmão, eu te apoio, vai-se embora mesmo, vai servir Baal, Astarote, vai, segue tua vida. Eu vou queimar um incenso junto com você pro Baalzão lá, estamos juntos, porque realmente você tem razão. Agora, ir embora no dia que ele falou que ressuscitaria, aí você está de brincadeira. Você está abandonando a promessa no exato dia que ela iria se cumprir. Cara, você é apressado demais. Mas o nosso outro irmão vai ter oportunidade agora, porque esse talvez ele possa explicar por que ele foi embora, e possa ser que seja plausível, né? Vamos lá, outro irmão, fala por que você foi embora. Aí o outro irmão deve ter se animado, né? Ó, segura, porque é quente, você vai me dar razão, hein? Sabe por que eu fui embora, Jesus? Pode falar. É o seguinte: a gente passou o tempo inteiro achando que ele ia ressuscitar. Ele falou: é. E sabe de uma coisa? As mulheres foram hoje lá no sepulcro de manhã, não tinha ninguém. Então deixa eu entender o que você esperava: que as mulheres tivessem ido lá e o corpo dele tivesse apodrecendo, fedendo lá dentro. É claro que não tinha ninguém, justamente porque ele cumpriu o que disse que faria, ele ressuscitou. Olha que loucura, eles estão magoados com Jesus, e eles acabaram de dizer que as mulheres foram lá e acharam o sepulcro vazio. É claro que está vazio, isso não é um problema, isso é a raiz da solução. Está vazio porque ele não está mais lá, ele ressuscitou. Pastor, simplifica. Vou simplificar, você não tem razão nenhuma. Você saiu, pode ter uma história para contar, mas ela não se sustenta de pé. A única coisa que você tem que saber é que você nunca teve razão para deixar quem te amou primeiro, quem acreditou em você, quem te lavou com sangue. Então, em tempo, volta para o teu lugar. Quando Jesus ouviu aquilo, Jesus disse: esses caras estão precisando de Bíblia, não tem outra coisa não. E Jesus, daquele momento em diante, começou a mostrar o Messias para eles, começando por Moisés. Significa que Jesus começou no Antigo Testamento a mostrar nas páginas das Escrituras onde o Messias estava. Jesus mostrou as sombras, os tipos, as alegorias. Você imagina Jesus dando aula de cristologia? Perdeu a chance de dizer glória a Deus. Vou dizer de novo. Imagina Jesus dando aula de cristologia, mostrando ele mesmo desde Moisés, nos símbolos, no tabernáculo, mostrando quem era ele, dentro de cada simbologia, alegoria do Antigo Testamento. Imagina essa aula. Quando a aula terminou, eles estavam chegando em casa. E a Bíblia diz desse jeito, e aqui eu começo a encerrar, preste atenção. E fez Jesus como quem ia embora. Eu vou repetir. E fez Jesus como quem ia embora. Agora eu te pergunto: ele foi embora? Ele foi embora? Ele fez como quem ia embora. Pergunto de novo: ele foi embora? Pastor, mas eu não entendi. O que isso significa? Eu vou te dar um exemplo. Está você e um amigo almoçando, ok? Acabou o almoço, pede a conta. O seu amigo pega a carteira que estava na mesa, bota no bolso. Pega a chave do carro que estava na mesa, segura na mão. Ele já foi embora? Mas o que ele está dizendo com aqueles sinais? Eu repito, ele já foi embora? Mas ele já está fazendo como quem vai? Nenhuma partida de Jesus é feita antes dele deixar sinais. Ninguém vai poder dizer que perdeu a presença do Espírito Santo sem que ele tenha dado sinais de que isso estava prestes a acontecer. O Senhor me trouxe aqui para dizer uma coisa importante. Você tem tido sinais de que ele está para sair. Você tem tido sinais de que o Espírito Santo está para se ausentar. Então você precisa entender que só existe uma coisa a fazer quando se percebe isso. Vamos voltar para o exemplo do almoço.
caso você queira tomar mais um café, conversar mais um pouquinho, você não pode esperar o amigo entrar no carro e pegar a rodovia. Enquanto ele está dando os sinais, você precisa interceptá-lo e deixar claro o seu desejo de que ele permaneça. Alguém ainda está por aí? Pelo amor de Deus. Foi exatamente o que os dois fizeram. Quando Jesus deu sinais de que ia embora, eles olharam e disseram: não vá, fique conosco, entre na nossa casa, não pode ficar para amanhã. O Senhor me disse: é hoje. Eu já peguei a carteira, botei no bolso, já estou com a chave do carro na mão. Então, ou você pede para eu ficar ainda hoje, ou poderá ser tarde, mas quem quer que ele fique, por favor, se expresse. Então Jesus olha, pastor, isso se traduz como? Na vida, na prática. Um dos exemplos mais práticos, claro, com muito prazer. Quando você dobra o joelho e tem por alguns minutos a impressão que está falando sozinho. E o que você faz? Se aborrece, levanta do joelho e vai dormir. Jesus não tinha ido embora, ele só estava apresentando um cenário para ver como você se comportaria, e você foi reprovado. Pastor, quando isso acontece? Quando você entra num culto, lá pelo terceiro louvor, o irmão da direita já foi arrebatado, da esquerda ele já está chorando, o lá de trás já está capotando, e você está dizendo assim: não é possível, eu estou no mesmo lugar, eu fui abduzido, o que é que houve? E o Senhor está dizendo: eu não fui embora, mas estou te dando uma forma de sentir como é ruim quando eu vou. Então comece a se interessar pela minha presença agora. Se você desistir dela, você não a terá mais, mas se você insistir, pode ter certeza que eu fico, porque eu tenho prazer em ficar. A Bíblia diz então que Jesus vai entrar, e repare, o texto fala que eles convidaram Jesus. Eles fizeram o quê? Fizeram o quê? Qual é, portanto, então a posição que Jesus tem quando passa pela porta da casa? De um convite? De um convite? Perfeito, os três tomam lugar à mesa, preste atenção. Os três tomam lugar à mesa. De repente Jesus pega o pão, parte o pão e dá graça. Se qualquer pessoa com a mínima noção de etiqueta, de protocolo, de bons hábitos, tivesse vendo aquela cena, olharia e diria sobre Jesus: foi muito mal educado esse rapaz. Ah, eu soube que ele é filho da Maria e do José, não deram a devida educação. Mal educado demais. Porque todo judeu sabe que um convidado jamais mete a mão no pão e levanta a oração. Quem parte o pão e faz a oração de agradecimento é o dono da casa. O convidado não tem status para partir o pão e fazer a oração. Quem parte o pão e faz a oração é quem tem status de dono da casa. Então nós temos duas alternativas. Alternativa 1, olhe para mim, duas alternativas. Alternativa 1, Jesus foi um convidado mal educado. Alternativa 2, ele foi convidado do lado de fora, mas quando entrou, tornou-se o dono da casa. Pastor, mas quando isso aconteceu? Quando ele passou pela porta. Mas e eles? Não precisaram falar nada, porque o status de convidado, Jesus só admite enquanto ele está fora. Fora ele aceita ser convidado. Se ele pôr o pé dentro, não há status de convidado para Jesus dentro de uma casa. Ou ele é Senhor ou não é nada. Ele não é hóspede, ou ele é Senhor ou não é nada. Então tem uma palavra de Deus para te dar. Se você pretende convidar Jesus e não dar certas senhas para ele, convidar Jesus e deixar alguns armários fechados, convidar Jesus e trancar os porões, convidar Jesus e não dar as senhas, convidar Jesus e desejar ensiná-lo como lidar com seu filho ou com a sua filha, então pelo amor de Deus, nem se dê o trabalho de chamá-lo, porque ele só entra para ser Senhor e nada mais. Então, como Senhor, naquela posição, ele partiu o pão, ele deu graças, partiu o pão e sumiu diante dos olhos deles. Quando ele sumiu, a ficha caiu. Um olhou para o outro olhou para um e disse assim: era ele. Você não viu como o nosso coração queimava enquanto ele falava? Era ele.
Você viu o jeitinho que ele partiu o pão, daquele jeitinho que a gente viu ele fazer tantas vezes, era ele. E aí a Bíblia diz 3 coisas, e eu encerro, falando 2 minutos no máximo sobre cada uma. Primeira, levantando-se. Segunda, na mesma hora. Terceira, foram para Jerusalém. Pergunte, qual é a primeira? Levantando-se. Pergunte a segunda. Na mesma hora. Pergunte a terceira. Voltaram para Jerusalém. Olha para mim. Levantando-se da onde? Levantando-se da onde? Acabei de dizer que quando eles entraram na casa, cada um deles tomou um lugar na mesa. Então, levantando-se da onde? Da onde? O que tinha em cima dessa mesa está na Bíblia, não estou inventando. O que tinha em cima da mesa? O que tinha em cima da mesa? 12 quilômetros de viagem para vir, mais 12 para voltar. Pão em cima da mesa e ninguém come. Se levantaram. 12 quilômetros vindo, 12 voltando. O pão está partido em cima da mesa, ninguém quer pão. Se levantaram e foram embora na mesma hora. Pastor, o pão é ruim? Não. O pão estava duro? Não. O pão estava mofado? Não. Então por que eles largaram o pão? Porque o pão só tinha sentido enquanto ele estava na mesa. Pastor, quando é que um lugar perde o sentido para mim? Quando ele se levantar e sair. A tua medida é ele. A tua referência é ele. Se ele sair, tu deixa pão, deixa refrigerante, deixa o bolo, deixa o que for. A festa só vale enquanto ele está. Se ele sair, larga bolo, larga pão, larga presente, larga jujuba, larga docinho, larga brigadeiro, larga tudo e saia atrás dele, porque mesa só faz sentido se ele está. Se ele não está, não faz mais sentido. Ouça-me. Algumas pessoas vão te criticar, não vão entender, porque você vai deixar alguns pães que ninguém deixaria, algumas mesas que ninguém deixaria. Alguém vai achar que você ficou louco, e esse é um bom sinal. É sinal que você está com a mente revolucionada. Levantando-se na mesma hora. Eu disse 1 hora depois, eu disse no outro dia de manhã, eu disse depois de comer o pão com café. Na mesma é prontidão. Como é que essa história termina? E eu contei para você. E no mesmo dia. Essa história começou com Jesus dizendo: eu tenho pressa de vocês. E terminou com eles dizendo: nós também temos pressa do Senhor. Só que sabe o que é engraçado? Você quer pressa de Deus para com você, mas você não tem pressa para com Deus. Você quer que Deus te socorra hoje, mas o que Ele pede de você, você vai deixar para depois do carnaval. Você quer que Deus te ajude hoje, mas o que Ele quer de você, você vai primeiro casar, se graduar, se pós-graduar, fazer doutorado, morar no exterior, que é uma experiência que você tem que ter, né? Ter 3 filhos, que é o plano que você tem desde criança. E Ele me trouxe para dizer: curioso, quando eu vou atrás de você, eu vou no mesmo dia. E quando você tem que se levantar, você não se levanta na mesma hora. Você parte o pão, pega a manteiga, bota no forno, faz uma sopa, pega uma rede. E de repente, depois do carnaval, quando o ano começar para o brasileiro preguiçoso, aí você vai ver o que Deus tem para ti. Você para com isso. Deus me trouxe para dizer: eu me levantei para te resgatar. Eu fiz por você, eu acreditei em você no mesmo dia. Eu não perdi tempo para te resgatar. Então não perca tempo para atender o meu chamado na sua vida. Oh, alguém ainda está por aí para dar um grito de aleluia? E levantando na mesma hora, voltaram para Jerusalém. Olha para mim, em que momento Jesus mandou eles fazerem isso? Em que momento Jesus olhou e falou assim: o seguinte, eu estou indo embora, estou esperando vocês. Jesus falou isso? Ah, pastor, já sei, Jesus deve ter deixado escrito no papel de pão. Não houve uma direção verbalizada. Pergunte por quê? Porque não precisava. O que você está esperando para fazer o que tem que fazer não vai vir, porque Deus não te trata como menino. Você sabe o que tem que fazer, então não tem que deixar escrito no papel Jerusalém. Se você sabe de onde você saiu, então você sabe para onde você tem que voltar. Dá uma glória a Deus para não ficar chato assim, um aleluia para não ficar... Pastor, mas eu estou esperando um vaso. Você para de graça. Para de graça. Não, porque se ele vier marchando assim, e se ela tiver a roupa assim, você está reduzindo tua relação com Deus a isso?
quando na verdade a presença dele nessa atmosfera já é capaz de comunicar o teu espírito onde ele está te esperando e o que você precisa fazer. Agarra a mão do teu vizinho, a primeira vez que eu te peço isso, dá uma chacoalhada nele, acorda ele aí agora e diga: você não precisa desses sinais, dessas profecias, você sabe onde Deus te espera, você sabe o lugar que você deixou, você sabe o talento que você enterrou. Então é agora que você vai se levantar. Quem vai se levantar? Dá um pulo dessa cadeira agora. Só quem vai se levantar. Estou doado. Dia é 8 hoje, né? Dia é 8 de dezembro. O ano já acabou. Para quem? Sabe para quem o ano acabou? Para quem vai ser enterrado amanhã. Sabe para quem o ano acabou? Para quem as máquinas acabaram de ser desligadas. Sabe para quem o ano acabou? Para quem acabou de ser baleado, agora está sangrando. Sabe para quem o ano acabou? Para quem definhou no hospital durante um ano inteiro e acabaram agora de ver que não há mais sinais vitais. O ano não acabou para você não, rapaz. Hoje é 8 de dezembro ainda. Levanta! Mas que depois do Natal, como é que você ousa falar sobre depois de Natal? Hoje é 8 de dezembro. Você está fazendo planos para uma vida que você nem sabe se vai ter. Você está fazendo planos para uma oportunidade que você nem sabe se vai ter. Tem uma posição espiritual que foi deixada por algumas pessoas essa noite aqui. O Senhor me trouxe para dizer: não espere nem mais um minuto. Volte para um lugar que você sabe que é teu. Os dons que eu te entreguei, eu os entreguei sem arrependimento. Você deixou-os adormecer, desperte-os hoje e agora. Abra a tua boca de novo, porque eu vou enchê-la de novo. Se levante de novo, porque eu vou te usar de novo. Para de remoer o passado, para de se vitimizar. Eu tenho um futuro melhor, eu ainda posso te usar nesse tempo. Você está quebrado, mas eu restauro. Você está caído, mas eu te levanto. Tem promessa de Deus para se cumprir na tua vida ainda. Tem promessa de Deus. Acenda as luzes do auditório, por favor. Tem promessa de Deus para se cumprir na sua vida ainda. Por favor, acenda a luz do auditório. Tem promessa de Deus para se cumprir na tua vida. Levantando. Na mesma hora, voltaram para Jerusalém. Levantando, na mesma hora, voltaram para Jerusalém. Pastor, eu não sei quem ficou na minha casa, não sei o que eles vão decidir. Tem um amigo que começou a caminhar com Jesus junto comigo, se afastou também. Eu não sei o que ele vai decidir. Eu sei o que eu estou decidindo. Eu estou decidindo voltar para Jerusalém hoje, aqui. Você está afastado de Jesus na igreja? Ou você é crente em Jesus? Porque esse discípulo não é desviado, não. Você é crente em Jesus, mas você reconhece que há uma posição que você deveria estar e não está, e você quer se posicionar. Sai do teu lugar e vem no altar agora. Eu vou orar por você. Sai do teu lugar e vem no altar. Segura um pouquinho. Eu vou chamar a primeira classe de pessoas do meu lado esquerdo. Você está afastado de Jesus e da igreja. Afastado de Jesus. Há muito, há pouco tempo embora. Você quer retornar para Jesus, se reconciliar com Jesus e com a igreja. Faça
estou deixando o convite aberto, esperando você na esquerda, agora aqui na direita. Você que é crente, você que é discípulo, mas sabe que deixou o teu lugar, engavetou um sonho, enterrou um talento, deixou de acreditar no ministério que Deus te confiou. Precisa recuperar isso. Sai do teu lado do altar agora. Discípulo no altar aqui, do lado direito. Se você quiser, do lado direito aqui. Se você sabe que deixou, um pouquinho mais baixo. Se você sabe que deixou uma posição, aqui na minha direita, eu vou orar por você. Aqui. Está tudo bem como está? Beleza. Não está? Então sai do lugar aqui. Você está tendo paz, enterrou aquele talento, está dormindo em paz. Enterrou aquele talento. Desde esse dia você perdeu a paz, sai do lugar pela direita, voltar aqui, eu vou orar por você. Dá mais 30 segundos. Se você quer se reconciliar com Jesus, ou fazer uma aliança com Deus pela primeira vez na sua história, se você tem que reassumir uma posição que você deixou em Deus, na minha direita, você tem 10 segundos. Vou começar lá em 8 segundos. Igreja, levante a mão para cá, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu estou começando a falar contigo, apresentando estas pessoas queridas agora, que vieram ao teu altar para se reconciliarem contigo. Elas estão recebendo intercessão dos crentes desta igreja. Nós declaramos que eles sejam perdoados os pecados. O Senhor escreva o nome delas no livro da vida. Tudo que esse tempo de distanciamento provocou, toda ferida, todo mal, toda perda, todo dano, restaura e abraça-as hoje.